Rapaziada do Instagram, firmeza? Que loucura, né, mano? Eu ia gravar um vídeo agora pra vocês pra falar, ó, tem vídeo novo no canal, falando de vários assuntos, falando de política do Corinthians, falando da tal da Safiel, não sei se vocês ouviram falar, um projeto bem legal de corintianos pra uma SAF diferente, tá? Não é de vender o clube, não é porra nenhuma disso. Aporte de dinheiro, o Corinthians continua com maioria, mas são esses caras que colocariam o dinheiro lá, esses profissionais que tocariam o futebol, enfim. Eu expliquei tudo bonitinho lá, uma ideia legal, é um plano interessante. E a ideia era debater isso com vocês. Pô, eu gravei o vídeo, mano, 1 hora e tanto de vídeo, terminei, postei, fiz os negócios todos. Aí começo a ver as notícias, as mensagens. Cara, que loucura, mano. Ao que parece, o Corinthians está vivendo o seu 8 de janeiro. O Corinthians está vivendo o seu dia de um bando de retardado invadindo o Parque São Jorge, alegando ter liminar que não tem, alegando ter coisa que não tem e querendo tomar o poder na porrada. É assustador, mano. É assustador. E pelo que eu pude entender, mais ou menos assim. Nós tínhamos o presidente da ética, que era o Dunga. Esqueci o nome certo do Dunga. Que era o Dunga. Parece que o Dunga foi afastado ou se afastou. Uma outra versão diz que espancaram o Dunga. Não sei se isso é verdade ou não. Vamos esperar para ver. Mas o Dunga saiu. O Dunga saindo, a primeira secretária da ética, uma tal de Maria Ângela, assumiu como a presidente da ética. E fazendo isso, ela declarou o afastamento do Tuma, que é uma coisa que ela pode pedir para o Conselho Deliberativo, mas tem que votar. Ela simplesmente declarou que o Romeu Tuma Júnior não é mais o presidente do Conselho Deliberativo, que ela é. E que ela é a presidente do Conselho Deliberativo. Então agora ela se declarou como presidente da ética e se declarou também como presidente do Conselho Deliberativo. Ato contínuo, ela simplesmente declarou que o Tuma não pode mais falar nada e que a assembleia que teve, a reunião que teve do afastamento do Augusto é nula, não funciona mais. E declararam o afastamento do Osmar Stabile e a volta do Augusto. Enfim, é bizarro, é inacreditável. É inacreditável. Muita gente está espalhando uma mentira aí, que teve uma liminar que colocou Augusto no poder. É mentira. Pelo que eu sei, é mentira. Não teve liminar nenhuma. Essa louca se declarou presidente do Conselho Deliberativo. Declarou as atitudes do Tuma como inválidas. E estão lá na marra querendo tirar o Stabile de lá e o Augusto lá. Puta que pariu, mano. Eu tô tentando entender a porra toda ainda. Eu volto com vocês, beleza? Abraço. Vai, Corinthians. Aí pessoal, fica até o final desse vídeo. Promoções imperdíveis na pizzaria A Dona do Pedaço. De segunda a quinta, 10 sabores de pizza por apenas R$ 33,99. Fogaças assada ou frita por R$ 14,99. Esfirras a partir de R$ 2,99. E beirutes por R$ 32,99. Lanches por R$ 14,99. E porções a partir de R$ 29,99. E fazemos entregas no Jardim Vila Formosa, Vila Carrão, Vila Santa Isabel, Tatuapé, Vila Invernada, Vila Diva, Vila Ema, Sapopemba, Jardim Iva, Vila Nova York, Vila Matilde, Vila Dalila, Sinhá, Vila Antonieta, Vila Rica, Vila Guarani, Parque Savoy City, Jardim Eliane, Aricanduva, Parque Maria Luísa, Parque do Carmo, Imperador, Primavera, Jardim Anália Franco, Vila Gomes Cardim, Vila Santa Terezinha, Vila Talarico, Parque Maria Luísa, Jardim Têxtil, Vila Manchester e Jardim Santa Eduarda. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, salve, salve fiel. Tudo bem com você? Não tem como tá, né? Depois da patifaria de ontem, né? Mas se inscreva em nosso canal, deixando o seu joinha, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus familiares e amigos, tá bom? Sim, ontem foi o dia 8 de janeiro do nosso Corinthians, em que um monte de imbecilóide, um monte de gente que não tem o que fazer da vida, né? Fizeram o que fizeram com o clube. Que com certeza, hoje, amanhã, segunda, vai estar em destaque nas páginas e jornais policiais, né?
em que uma senhora, né, que era secretária, né, disse que o Romeu Tuma Júnior, desde abril, não era presidente do Conselho Deliberativo, se auto-intitulou presidente do Conselho Deliberativo e achou por bem recolocar o Augusto Melo na cadeira de presidente. Olha como o nosso clube é uma esbórnia. O nosso clube se tornou palco para maluco, que a pessoa, sem concorrer ao Conselho Deliberativo e sem concorrer à presidência do mesmo, se auto-intitula presidenta. Ou seja, tentaram um 8 de janeiro no Corinthians, deu polícia pra caramba, sabe? Só faltou polícia do Exército lá, que tinha até a tropa de choque ontem no Corinthians. Porque essa senhora mentecapta, tá? Que acho que ela vê o Augusto, ela fala, o meu presidente fez essa bosta que fez. Vocês viram no vídeo que eu postei antes de começar esse vídeo, né? Em que o nosso querido Cacá Catalão dá uma resumida na ópera, né? Pois é. Agora o que me deixa assim, sem entender, é porque essa ânsia pelo poder no Corinthians, já que o cargo de presidente não é remunerado. Por quê? Não era mais fácil, Augusto, você calar seu cozinho, provar na justiça que você não tem culpa e lá na frente, quem sabe você voltar, do que participar dessa palhaçada? Você realmente acha que o torcedor é palhaço e ia aceitar essa patifaria de mão beijada? Você não está lidando com otário não, seu Augusto. Você está lidando com a maior torcida do Brasil, quiçá do mundo. Nós não vamos permitir golpe no Corinthians não, seu Augusto. E outra, sabe, eu já tinha falado no meu canal principal que depois de uma certa época existiam dois tipos de pessoas que têm seus políticos de estimação. Os lulistas e os bolsonaristas. Agora tem as augustetes, né? Que ficam na internet. Ai, injustiça! Afastou Augusto Melo. É, que legal. Que credibilidade que passa para você, tá? Uma pessoa indiciada por crimes graves. Se você tivesse uma empresa, você negociaria com ele? Então, quem defende a permanência dele na presidência depois do indiciamento, não estamos falando se ele é culpado ou inocente. Mas só o fato de estar indiciado, você jura que qualquer clube, empresário, que para o Corinthians negociar com o jogador, tem que passar por clube e empresário. Você acha que um clube, um empresário, ou mesmo uma empresa, como essa aqui, ó, vai ter segurança e acreditar na credibilidade do Augusto para negociar? Então vamos parar de ser augustete, sabe? Vamos pensar com a cabeça, não com a bunda, como muitos estão fazendo aí. Certo? Inclusive,
Eu vi ontem, até me desinscrevi desse canal aí, um influenciador do Corinthians. Ai, vão pôr Augusto de volta, que bom, porque o processo de impeachment dele foi irregular. Por que eu sou assim, mamãe? O cara, para falar isso, é um retardado, um mal intencionado, um idiota perfeito e completo que não sabe o que está falando, porque todos os ritos foram cumpridos. O erro foi ter esperado, sabe, e colocado a eleição da Assembleia de Sócios para 9 de agosto. Eu teria colocado para daqui a 2 semanas, para já resolver essa parada toda. E não dá oportunidade de nego dar um golpe no clube e causar todo aquele alvoroço que causou ontem. Eu vou mais longe. Será que agora na janela de transferência, algum clube, depois de todo esse escândalo que nós vimos ontem, vai ter segurança para negociar com o Corinthians? Pois é, né? Então, gente, agora, além das Luletes e das Bolsonaretes, agora tem as Augustetes também. Que vergonha, viu? Que vergonha. Se o cara não tivesse sido indiciado, boa pra nós, vamos que vamos, tocando em frente. O cara foi indiciado. Isso tira a credibilidade do cara. Não significa, novamente, vou explicar, tá? Vou desenhar. Não significa que ele seja culpado, mas tira a credibilidade dele. Ou você acha que uma grande corporação, uma grande empresa, iria manter no cargo um presidente acusado de crime grave? Porque uma grande corporação tem sócios. Os sócios visam lucro. Vocês acham? Então por que o Corinthians ia ter que manter um presidente que foi indiciado e que por isso não iria passar nenhum tipo de credibilidade? Por favor, né, gente? Vamos pensar com a cabeça de cima. Eu tô cansado de gente que defeca pela boca, defeca pelos dedos quando escreve. Cansado. Vamos ter noção, vamos ter bom senso, vamos usar o que Deus deu. Tá? E para encerrar e falando no Kaká, ele disse no penúltimo vídeo que ele fez que tinha um dito blogueirinho aí, bandidinho de quinta categoria, que até preso já foi, né? Que falou que o Kaká Catalão era da RT. Olha o absurdo de uma pessoa crápula, vagabunda e que quer difamar a imagem dos outros. Que ele era da RT porque teve um prêmio que o Kaká recebeu por conta do sócio torcedor, que ele estava com a camisa da Calunga. Eu vi uma entrevista de um dos fundadores da RT, que a RT foi formada em 2007. Segundo ele, o Dr. Calil, que não é o médico, eu creio que não seja o médico, né? Nunca vi Dr. Calil. Segundo o Dr. Calil, a RT foi formada em 2007 porque viu que tinha que fazer alguma coisa para não deixar o clube afundar. Essa era a intenção na época. E a Calunga
ela esteve no Parque São Jorge entre 1985 e 1994. Qual a ligação da Calunga com a RT? Qual? Filho da puta, arrombado do cu largo. Você quer difamar os outros e você não sabe nem história. E pior que tem gente que ainda dá palco pra esse lazarento, esse morfético, esse arrombado do cu largo. Viu como tem gente crápula, vagabunda e ordinária na internet, gente? Por isso que eu falo, avaliem quem vocês assistem. Tá? Pro bem de vocês. Pra vocês não serem enganados. E defendo o Kaká sim. Porque eu conheço ele, é meu amigo pessoal, uma pessoa que sempre me ajudou nesse canal e que mora no meu coração. E eu sei que ele é uma pessoa digna e honesta. Tamo junto, Kaká. Fiquem todos com Deus. E hoje, domingão, 6:30 da tarde, jogo contra o Vitória. Vai, Corinthians!